Olá, meu amigo, minha amiga. Você sabe quem é o principal inimigo do seu futuro? Você pode pensar de uma forma filosófica, né? É o tempo, é a morte. Não, vamos pensar numa coisa mais terrena. Quem é o principal inimigo do seu bem-estar lá no futuro? Quem quer destruir a sua aposentadoria? Quem está querendo retirar o seu direito de comprar o remédio quando você mais precisar? De você ter alimento? De você ter condição digna? Se você não tem parentes para cuidar de você, quem é que vai cuidar nesse sistema que estão querendo implementar no Brasil? Antes de respondermos exatamente o que acontece, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso portal, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê de jeito nenhum pelos grandes meios de comunicação, até pelos pequenos também. Se gostar, dá o joia e compartilhe ao máximo o nosso programa, tá bom? Vamos jogar luz sobre alguns temas. Bom, para responder a sua pergunta, você vai dizer assim, o principal inimigo é o Bolsonaro, o principal inimigo é o Guedes, o principal inimigo é o Rodrigo Maia, o Congresso, o Senado. Pois bem, a tua percepção inicial ela não está de toda errada, mas ela também não está totalmente certa. A gente vai abordar aqui algumas questões que certamente vão revelar algumas situações que você não tinha se apercebido ainda, tá bom? Para a gente poder entender essa geleia geral, por que a gente tem youtubers de direita e de esquerda se digladiando e trazendo toda a discussão, toda a pauta para esse tipo de debate, isso causando também uma grande angústia nas pessoas que estão assistindo isso. Porque a grande interrogação que sobra no final é o seguinte, para que lado nós estamos indo? Os bolsonaristas, eles acham que nós estamos indo para um bom caminho, mas apenas acham, porque não há elementos concretos para que eles pensem dessa forma. E o pessoal da esquerda ou do centro, ou as pessoas que se opõem a isso, também têm a convicção que o caminho que está sendo adotado agora, de fato, não vai levar a gente para lugar nenhum. E eu estou filiado a esse grupo de pessoas. Mas estou por conta de temas concretos e dados concretos que eu vou compartilhar com vocês aqui. Primeiro, para entender, precisamos ver que ideologia reinante hoje nos meios de comunicação, aliás, na internet, nos youtubers, está atraindo muita gente para o debate. A gente pega, por exemplo, o que acontece aqui, o que foi apregoado no programa de governo do presidente Messias, está escrito aqui que a nossa bandeira é verde e amarela. E nos últimos 30 anos, o marxismo cultural e suas derivações, como o gramicismo, se uniu às oligarquias corruptas para minar os valores da nação e da família brasileira. Eu pergunto a vocês, esse tipo de pensamento foi gestado na cabeça do presidente Messias? Na cabeça dos seus messiânicos filhos? Eles são notórias criaturas ligados à área intelectual, capazes de produzir esse tipo de situação? Ou simplesmente colocaram isso aí como fruto da mente de alguém? Pois bem, você já sabe do que eu estou falando. Quando vocês pegam, por exemplo, o ideólogo da família, é incrível, né? Ideólogo da família. Você tem livros, eu vou chamar isso aqui de livro, porque foi impresso como livro. Na verdade, isso é uma coletânea de artigos do bruxo, do mago, do guru de Virgínia, que foi organizado por alguns de seus seguidores e que já foram descartados, né? Já foram demonizados, e eles sim estão fazendo jus ao título do livro, que é como o mestre os chama agora, as pessoas que organizaram essa coletânea de situações aqui. Quando você tem um grupo de pessoas que estão no poder e professam ideias exóticas, dessas que fazem que acreditemos que o problema no Brasil são os professores. E aí manda um beijo especial a Andréia Romano, lá na Ilhabela, que é professora, que nos segue aqui, divulga nosso vídeo também. E Tereza Batista, de São Paulo, que também faz a mesma coisa, que são professoras e que tem esse tipo de embate. De vez em quando encontra com um aluno que está contaminado com uma ideia dessa, que acha que o professor está querendo fazer a cabeça, está querendo perverter, está querendo levar para o mau caminho, está querendo criar bases para a destruição da sociedade brasileira. Gente, esse é um pensamento tão exótico, tão absurdo, que me lembra aquelas séries dos anos 60, anos 70, o National Kid, onde os principais inimigos da humanidade eram seres abissais, os inca-venusianos, né? Então, quando a criança via aquele tipo de série, nem dormia à noite, porque ficava preocupada que aquelas criaturas poderiam estar debaixo da cama.
Então, quando a gente tem como ideologia de um programa de governo combater o gramicismo e o comunismo, como o presidente da República toda hora diz, e o seu próprio guru está dizendo que o principal problema do Brasil não é a corrupção, não são outros problemas. O principal problema do Brasil é combater os comunistas. Gente, você que está assistindo o programa, aonde estão esses comunistas? Espalhem para esses bolsonaristas que no Brasil os comunistas cabem dentro de uma Kombi e o mais novo deve ter 90 anos. Nem o pessoal do Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, se autoproclama comunista. Vamos ver, que essa ideia fosse professada apenas por essas cabeças que estão no núcleo do governo, tudo bem. Quando foram alguns generais para o governo Bolsonaro, se pensou, está indo alguns cabeças brancas, algumas pessoas que vão ser espécie de para-raios mentais dessas criaturas. Mas aí a gente vê o general Heleno, que seria o decano, seria uma espécie de conselheiro, e ele vai para um programa de televisão e solta a seguinte pérola. Que mexe com a cabeça do jovem, né? E eles são doutrinados numa idade que não devem ser doutrinados. Deixa eu escolher o caminho. A doutrinação é nefasta nessa idade. Uma doutrinação preparada, conduzida, planejada. Isso tem que trazer consequências ruins para o país. Isso é contra o regime democrático. Olha só, gente. O general Heleno, me desculpe, general, o senhor não deve entrar numa sala de aula há mais de 50 anos. Da onde vem essa doutrinação? Quem são os doutrinadores? É Cuba que está doutrinando? É Pequim? É a Rússia? O que é? O Paquistão? É a Arábia Saudita? É o Talibã? De onde vem essa doutrinação? Os professores são responsáveis pelo quê? Isso é uma situação extremamente humilhante, a gente vê uma situação dessa no Brasil, quando se sabe que a humanidade só se desenvolveu pela proliferação de conhecimento de professores, a proliferação de sala de aula. Mas aí, quando a gente tem esse tipo de personagem fazendo esse tipo de coisa, a gente de fato fica com a discussão toda atrelada a esse tipo de comportamento. E os meios de comunicação, que são os principais reitores dessa ideologia de transformação do futuro do povo brasileiro, acabam passando incólumes. A gente acha que se fizer uma ação junto ao Senado, à Câmara Federal, a governantes de uma maneira geral, que a gente resolve alguns problemas. Isso também é uma meia-verdade, porque quem tem o monopólio da narrativa são os grandes meios de comunicação. Gente, a Rede Globo de televisão é uma televisão de uma família com mentalidade escravocrata desde o seu surgimento lá atrás. E não é só a Rede Globo, a família Saad, do Bandeirantes, a família do Bispo Macedo, que virou rico, né, virou um líder econômico e espiritual, a família Silvio Santos, que virou uma família econômica também. Todos esses grupos estão comprometidos com grandes grupos financeiros. Portanto, eles têm lado, e o lado deles é ao lado dos seus pares no topo da pirâmide econômica. Não é à toa que a família Marinho é a família mais rica do Brasil. E eles continuam a replicar um comportamento escravocrata no Brasil. Vamos pegar aqui o que aconteceu na Argentina com os escravos argentinos. O que esse modelo econômico, essa política econômica que está sendo implementada em todos os países da América Latina, tem feito com os aposentados. Vamos pegar aqui um trechinho. Um homem maior. Não entendo por que nos tratam assim. Que merezco en la vida yo, después de haberme portado toda a vida bien? Por que tenho que aguantar este oprobio? Por quê? Miguel Olha, peguei um trechinho aqui, eu podia pegar mais de 200 vídeos para vocês de aposentados na Argentina reclamando que não tem dinheiro para comprar remédio, quando compra remédio não compra comida, quando compra comida não compra remédio, pessoas que estão em depressão, estão largadas no final das suas vidas por conta do modelo previdenciário da Argentina, que é aquele que Paulo Guedes quer implementar no Brasil. Paulo Guedes é o responsável? Tem algum deputado, algum senador? É Rodrigo Maia? É Alcolumbre? Gente, nenhum deputado é capaz de dizer de onde foi escrita a PEC, a projeto de emenda constitucional da reforma da Previdência. Nenhum senador sabe. Muita gente pensa que foi gente da equipe de Paulo Guedes, mas isso é uma coisa que é uma grande caixa preta. A grande caixa preta do Brasil não é BNDES, é saber quem está por trás dessas reformas trabalhistas e a reforma previdenciária.
Se você não sabe, eu vou dizer. Isso vem dos Estados Unidos de Washington. É um receituário dos bancos internacionais, dos bancos mundiais, do Fundo Monetário Internacional, do BID, das grandes agências financeiras, as grandes agências financistas, dos grandes grupos corporativos, que foi transferido para os países onde tem lacaios, entreguistas, testas de ferro, que estão implantando da forma como podem esse sistema nos seus países com uma grande máquina de propaganda. A Rede Globo de televisão, ela continua a ser a principal emissora escravocrata do nosso país em todos os tempos, porque ela só nega de você informações fundamentais. E tem nos seus altos dirigentes cúmplices, porque toda essa morte, esse genocídio que vai acontecer, esse abandono que vai acontecer com as pessoas lá no final da vida, tem impressão digital desses homens, dessas mulheres que comandam essas emissoras. Eu vou pegar aqui uma matéria, gente, para ilustrar como é que eles se auto-absorvem, né? Eles fazem matérias nos meios de comunicação que eles dizem depois para a gente que estão revelando os problemas, que estão tocando os problemas, que estão denunciando problemas. Isso é uma mentira, é uma falsidade total. Porque eles apresentam os problemas apenas na superfície. Eles nunca mergulham fundo no exame do problema, porque se eles mergulharem fundo, eles vão se deparar que os problemas da saúde, da educação, saneamento básico, violência, desabamento, enchente, são todos provenientes da falta de recursos públicos em todas as áreas para recuperar o déficit social brasileiro. Mas o Brasil não investe no Brasil porque não tem dinheiro? Não. Tem dinheiro, mas por que o dinheiro não é usado? Porque é usado na sua grande parte para pagar juros e sustentar toda uma engrenagem que também está repleta de outras famílias muito menos ricas, da classe média alta, que acabam sendo cúmplices desse sistema escravocrata que a gente tem no Brasil. Vamos pegar a matéria assim, rapidinho, só para ilustrar. Você já deve ter visto esse tipo de matéria mais de 300 vezes. Vamos lá. Meu maior medo é entrar numa emergência desacordado. Porque eu não sei o que é que vão fazer comigo. E se fosse um médico residente, que parte do hospital causaria espanto? A emergência do hospital realmente é o lugar mais chocante, né? Faltam equipamentos, faltam materiais, faltam profissionais. Olha, você, meu amigo, está careca de ver esse tipo de matéria. Só que a matéria para por aí. Eles não vão atrás do porquê das carências. Eles não chegam até a caixa distribuidora de recursos, né? Porque se eles revelarem isso, o povo brasileiro ia ficar diante da seguinte questão: puxa vida, o governo está preferindo pagar juros do que cuidar da minha saúde, cuidar da saúde da minha família, cuidar do investimento em educação, em ciência, tecnologia, libertar o nosso país? Pois bem, as famílias escravocratas no Brasil, os bancos, os grandes grupos econômicos, têm a mesma mente aqui que Laurentino Gomes tanto revela no seu livro, né? Infelizmente, isso não passou aqui no Brasil ainda. E compete a todas as pessoas que desenvolverem algum senso crítico de começarem a cobrar, não de deputado, senador, porque esses são funcionários dos grandes meios de comunicação. Os meios de comunicação é que oferecem a narrativa, eles que dão o discurso, eles que dão a visibilidade para essas pessoas que estão no poder e se locupletam desse tipo de relação promíscua. Como eu disse a vocês no vídeo passado, existe um cientista, um escritor em inglês, que afirma que grande parte dos psicopatas articulados encontram na política o seu ambiente para se manifestarem, para trabalharem. Porque o psicopata dentro da política, ele consegue enganar, ele consegue fazer discurso, ele consegue ludibriar, ele consegue enganar, consegue votar contra o seu eleitor, consegue massacrar um ser humano ou o futuro de uma população e não ter o menor remorso. Pode dormir tranquilamente com a mala abarrotada de dinheiro. Então compete a nós começarmos agora a cobrar dos meios de comunicação que revele para o conjunto do povo brasileiro o que acontece com o dinheiro que é arrecadado com nossos impostos, que é utilizado não para a Previdência. O aposentado, a Previdência Social não é o mal do Brasil. O mal do Brasil é a mentalidade escravocrata que tem em conluio com esses seus auxiliares dentro da Câmara e do Senado a manutenção e a reprodução do sistema que vai dar dinheiro
cada vez mais para essas pessoas. Eu garanto a vocês que os altos dirigentes da TV Globo, eles não têm preocupação com seus pais, os seus velhos, eles já estão protegidos. Eles não têm preocupação com o seu próprio futuro, porque também estão garantidos. Eles não podem virar as costas para o povo brasileiro como viravam as costas para a situação de indignidade que eram jogados os escravos e as pessoas pobres no Brasil ao longo da nossa história inteira. Saibam vocês que estão na direção da TV Globo, TV Bandeirantes, TV Record, SBT, rádio, jornais, que cada vez que vocês noticiarem uma pessoa morta em fila de hospital, em enchente, em desabamento, em deslizamento de encosta, em bala perdida, em briga de traficantes, em decapitação em penitenciária, a cada uma dessas mortes tem uma impressão digital de vocês. Vocês têm todo dia que dormir e pensar profundamente que esse é um caso que está ligado exatamente à sua alavanca, ao seu joystick, ao botão que você deixou de apertar ou que você apertou de uma maneira errada. No próximo vídeo a gente começa a dar nomes aos bois. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, mande suas críticas e sugestões e pense bem no que eu estou falando aqui, se eu estou viajando muito na maionese, tá bom? Um grande abraço, tchau.